Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Epaminondas, e a gente vai dar continuidade ao nosso livro do Mais Python, Nova Escola. Continuando o português, o bloco 2, aula 2, continuação sobre os ingredientes, da página 53 a 56. Em matemática, nós vamos ver bloco 9, aula 1, tabela simples e de dupla entrada, página 187 a 189. Oi, turma, dando continuidade ao gênero textual receita, nós vamos ver os textos abaixo. Nós temos o texto 1 e o texto 2. Nós estamos aqui no modo de fazer, que é um dos itens que está dentro do gênero textual. Então aqui nós temos destaque as bananas, corte todas em rodelas grossas e coloque no liquidificador. Acrescente os copos de leite, bata no liquidificador por 2 minutos, experimente. Se necessitar adoçar, coloque açúcar a gosto. Beba gelado. Em seguida, nós temos o texto 2, que também fala sobre a mesma receita. Descasque as bananas, laranja e o mamão. Separe as duas laranjas para espremer e tirar o suco. Corte todas as frutas em pedaços pequenos, coloque tudo em uma travessa, acrescente o suco de 2 laranjas e misture tudo. Nós temos aí, nesses dois textos, o texto 1 e o texto 2, temos o modo de fazer. E nesse modo de fazer, existe um comparativo entre os dois, que nós vamos ter que responder na atividade seguinte. Vocês vão marcar um X no quadradinho que indica a resposta correta. Quanto ao gênero, ele está falando sobre o gênero textual. Os textos que você leu são manuais de instrução, receitas culinárias, bula de remédio, regra de jogo. Para que serve esse gênero? Para ensinar as regras de jogos, da instrução de montagem de objetos. Para ensinar a preparar alimentos, dar informação sobre medicamentos. No caso, vocês irão analisar e rever as questões acima. Tenha bastante atenção e observe a estrutura do texto, do gênero textual receita. Em seguida, vocês vão dizer, na sua opinião, é a sua opinião, que o que essa receita ensina a preparar no texto 1 e no texto 2. Como você chegou a essa conclusão? Você vai escrever como você chegou a essa conclusão. Em seguida, quantas partes estão organizadas essas receitas? Você vai escrever, tá? Se você sentiu falta de alguma parte, qual? Tá certo? Ele está se referindo ao texto. Agora preencha a tabela abaixo com os ingredientes das receitas lidas, tá? No texto 1 você vai colocar os ingredientes que estavam no ingrediente da receita 1 e no texto 2 que estava no ingrediente da receita 2. E agora a gente vai rever as receitas e analisar anteriormente. Veja a seguir as versões completas delas. Agora essas nossas receitas que a gente viu anteriormente, a receita 1, a receita 2, ela agora está toda completinha. Vocês vão observar o que foi que modificou. Aí você vai conversar com seu pai e sua mãe, ou professor de reforço, e você vai dizer, você vai explicar com suas palavras por que estas receitas receberam esses nomes. Receita 1 e receita 2, por que elas receberam esse nome? Deve haver algum motivo. Você estranhou os nomes, por quê? Crie um novo título para cada receita. Você vai criar um título para receita 1, receita 2. Em seguida, você vai observar a estrutura dos textos lidos e preencher a tabela abaixo. Receita 1, receita 2. E você vai colocar semelhanças e diferenças. Quais as semelhanças que tem o texto 1? Quais as diferenças que tem o texto 2? Nós estamos comentando sobre a receita 1 e a receita 2. Oi, turma, voltando. Nós estamos aqui em tabela simples e de dupla entrada na matemática. E na aula 1 a gente vai trabalhar com tabelas. O que significa trabalhar com tabela? A gente tem um determinado enunciado e a gente vai ter que fazer uma distribuição dentro das tabelas. E a gente vai formar nesse momento. Nós temos o enunciado, tá bom? Que uma professora do terceiro ano trouxe algumas informações para que os alunos pudessem entender como ocorre uma distribuição. Então, a gente vai distribuir esse material nas tabelas, né? Tabelas simples e de dupla entrada. Nós temos aí para distribuir, são 300 crianças entre 6 e 11 anos, 900 cadernos e borrachas, 1.500 livros didáticos. E como é que a gente pode estar organizando tudo isso? Nós vamos colocar aqui, vamos entrar na mão na massa e aqui nós temos a nossa tabela simples,
e de dupla entrada. Nós temos aí o material didático que está disponível, né, que é do almoxarifado. E temos o material escolar e a quantidade. Cadernos 980, tesouras na primeira coluna, quantidade 650 na segunda coluna, o lápis na primeira coluna, a quantidade 1800 na segunda, réguas e a quantidade 350. Essa escola estudam 300 alunos, são 10 turmas com 30 alunos cada uma. O diretor João precisa entregar a cada um uma régua, 3 cadernos e 2 borrachas e 5 lápis. Como ficará a tabela de controle de materiais do diretor? Depois dessa distribuição, organize os dados na tabela a seguir, ok? Já na página 189 também vamos fazer uma distribuição, qual quantidade de material restou no depósito da escola. Qual é o material que está em estoque? Aí nós temos a primeira, a segunda e a terceira coluna, né, que são as tabelas simples e de dupla entrada. Temos aí a terceira questão e a quarta questão, tá certo? Que a gente vai responder de acordo com a tabela anterior, tá certo? Então, eu só posso estar respondendo essa questão aí, a 3 e a 4, através da tabela anterior. No caso, eu vou estar observando o que tem de material no estoque, tá certo? Se eu tenho no estoque um valor X, então eu vou fazer uma retirada. E dessa retirada, ela pode ficar desfalcada. Então, assim, a gente tem que analisar os dados. No caso, poderão estar utilizando a subtração para a utilização da organização dos dados. Aí vocês vão dizer quais as operações vocês estão utilizando nas perguntas. Ficou mais fácil ou difícil organizar os dados em uma tabela? E aqui nós temos nossa retomada. Você aprendeu que uma tabela é uma forma de dispor informação. Que informação? Dados. Então, é formado por linhas e colunas que interceptam formando células. Uma boa tabela possui um título que explica em detalhes do que ela trata. Também precisa de fonte de onde os dados foram retirados para construir a tabela. De acordo com esse raio-x, eu vou pedir para vocês fazerem no caderno de vocês, tá certo? Uma lista com os seguintes índices. Esses índices que são os problemas urbanos que acontecem na sua rua. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, se inscreva no meu canal.